Setembro Amarelo é uma campanha pela prevenção ao suicídio. A cor foi escolhida em homenagem a Mike N., jovem americano, que em 1994, aos 17 anos, tirou a própria vida dentro de seu carro, um Mustang 68 que ele próprio havia restaurado e pintado de amarelo. Em seu funeral, seus amigos distribuíram fitas amarelas e cartões com a frase: "Se precisar, peça ajuda." Aos poucos, essa mensagem se espalhou pelo mundo inteiro. Nós estamos na época do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ela é um mês dedicado à conversa sobre o suicídio, né? Um tema, suicídio hoje pode ser considerado uma questão de saúde pública, né? Nós temos altas taxas. No Brasil, os idosos são aqueles que mais se suicidam, mas essa taxa vem se mantendo constante ao longo dos anos, mas a dos adolescentes vem aumentando bastante nesses últimos tempos. Falar sobre prevenção de suicídio hoje é uma questão importantíssima em todos os fóruns de discussão. E o suicídio, ele está intimamente ligado à depressão, né? A quadros psiquiátricos, depressão, muitas vezes a quadros de transtorno bipolar, transtornos esquizofrênicos, né? Transtornos de personalidade borderline. Então, todos esses quadros, eles trazem consigo o risco aumentado de suicídio, né? E nós sabemos que suicídio como se fosse um guarda-chuva, né? Nós temos aquelas pessoas que pensam, quero morrer, mas seria melhor se eu não tivesse nascido. Tem as pessoas que realmente pensam em morrer, mas não têm nenhum planejamento. Tem pessoas que já têm um planejamento. Inclusive, uma coisa que vem acontecendo mais frequentemente na clínica são pessoas que chegam já dizendo quando elas querem morrer. Elas têm uma data para morrer e marcam uma data para morrer. E tem aquelas pessoas que tentam o suicídio realmente. E quando elas tentam, elas podem ter o êxito letal, mas elas realmente morrem, ou elas podem não morrer, né? E daí tem que ter toda uma abordagem para isso. Então, das diferentes, né, vamos dizer, graduações, né, desse comportamento suicida, o mais importante é que a gente consiga estabelecer uma comunicação, uma conversa, um diálogo com essas pessoas. Muitas vezes existe um preconceito, não, se eu falar de suicídio, eu vou estar incentivando essa pessoa a se suicidar. Não, né? Se você fala de uma forma amigável, de uma forma que não culpe essa pessoa e de uma forma que seja adequada à idade da pessoa, você vai falar sobre suicídio com um adolescente diferente que fala com um idoso. Mas, tendo isso em vista, é necessário que você aborde o assunto sim com a pessoa. Muitas vezes isso tem um fator preventivo, aliás, na maioria das vezes, um fator preventivo muito grande, né? A pessoa pode falar e você pode, então, oferecer uma ajuda. A grande questão são aqueles quadros onde há uma grande impulsividade, isso é maior nos adolescentes, né? E pacientes, por exemplo, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são muito impulsivos e que podem ter realmente um impulso e pular da janela, né? Aí tem pouca coisa que a gente possa fazer naquele momento, mas previamente observar alguns gatilhos, alguns sinais, aquela pessoa que começou a ficar mais triste, começou a falar menos, começou a parar todos todas aquelas atividades que ele gostava, não joga mais futebol, não vai para academia, não sai com os amigos, fica muito tempo em casa, começa a pesquisar sobre remédios, tem arma em casa, começa a dar as suas coisas, né? Começa, não, eu só estou organizando, e começa a doar os seus objetos de casa, começa a perguntar um pouco mais sobre morte, começa a organizar a conta bancária. São pequenos sinais que precisamos estar atentas, né? Atentos para que possamos, então, conversar com essas pessoas e encaminhar para um diagnóstico e um tratamento. O tratamento vai ser a base da doença, né? O que que é a doença de base disso tem? Se é uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um TDAH, um autismo, os autistas também se matam. É a idade, é o início de um Alzheimer iniciante, um Parkinson, né? Então precisa se tratar esses quadros e tratar a parte psiquiátrica também. Então, Setembro Amarelo, lembre que
a prevenção ainda é a melhor ideia nesses quadros. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Sônia Palma pelo Instagram, @soniapalma.psiquiatra. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.